nossa semana 4 de estudos e a gente vai entrar agora no conteúdo de integral definida. Bem, para a gente introduzir o conceito de integral definida, vamos começar com o conceito do problema da área. Geralmente cálculo de área, para vocês aí, às vezes não parece algo tão conturbado, né? Quando a gente pega, por exemplo, quadrado, triângulo, outras regiões poligonais, é fácil calcular a área, só tendo uma fórmula. Agora, quando você pega uma região irregular como esta, né? Vamos pensar em problemas aí do dia a dia. Você vai pegar um terreno e muitas vezes o terreno não é bonitinho, né? Você tem uma deformidade. Então, pensamos numa região como essa, né? Que é complicado, você não vai ter nenhuma fórmula pronta aqui para a gente estar calculando nessa área. Essa região ela é limitada aqui por uma reta x igual a A, outra reta x igual a B, e ela está sobre a curva y igual a f de x. Então essa é a região em questão. Como a gente procederia para estar trabalhando com a área dessa região? Então, nós iremos debruçar sobre esse tipo de problema e chegaremos até o conceito de integral definida. Bem, também outro exemplo é calcular a área dessa região, né? Vamos pegar aqui uma função quadrática, y igual a x quadrado, e suponha que seja uma região sobre essa curva e limitada pela reta x igual a 1 e y igual a 0. Então, essa região aqui, como a gente pode estar calculando a área dessa região? Bom, a área dessa região, se a gente for por aproximação, ela vai estar entre 0 e 1, né? Porque se a gente pensar num quadrado, aqui ó, a área de um quadrado é 1. Como essa região ela é menor que a área desse quadrado, então suponho que ela seja uma área menor que 1. Então ela vai estar entre 0 e 1. Mas, para a gente calcular essa área, vamos fazer a partição em 4 intervalos: R1, R2, R3 e R4, que na figura aqui ficou como S, 1, 2, 3 e 4. Então, repartimos essa figura em 4 intervalos iguais. E vamos calcular retângulo com todas essas bases idênticas, como foi falado, e a altura igual ao lado direito da faixa. Então a altura de cada retângulo vai ser esse lado direito. Então a gente consegue esses retângulos aqui em cada região. O que a gente está fazendo? Como o conceito de área de retângulo é um conceito tranquilo de ser trabalhado, porque a área é um lado vezes outro, ele está fazendo a aproximação da área por retângulos, criando vários retângulos aqui, e a gente vai calcular a área de cada retângulo. A gente vai ter uma aproximação da área. Nesse caso, a área vai passar um pouquinho, né? Porque tem um excesso aqui, ó, em cada retângulo. Porque nós estamos tomando a parte direita da função, ó. Ou seja, cada retângulo, uma base, né? De 0 a 1/4 aqui, todas com a mesma medida, 1/4. E a altura é dada pela função x ao quadrado. Então, você tem 1/4 aqui, a altura dela vai ser dada por 1/4 ao quadrado, 1 sobre 16. Aqui você tem 1 sobre 2, a altura desse triângulo vai ser dada por 1 sobre 2 ao quadrado. Você vai ter 1/4. E assim por diante. Então as alturas desse retângulo são os valores da função x ao quadrado nas extremidades. Então, nós pegamos 4 intervalos, que é a base do nosso retângulo aqui, de cada retângulo, certo? Que nós chamamos de 4, nós partimos a nossa região em 4 intervalos, todos com a mesma distância, né? Um intervalo. E nós temos nossa altura, como foi dito, sendo o valor do extremo do intervalo, no caso 1/4 ao quadrado, 1/2 ao quadrado, 3/4 ao quadrado, 1 ao quadrado. Essa vai ser a altura do nosso retângulo. Então, base 1/4 e a altura vai ser dada
pela imagem de cada extremidade. E assim, nós conseguimos calcular uma aproximação da área da nossa região, que a nossa região aqui, ó, tá do lado direito agora, né? Nossa região original, onde está o mouse, e fazendo aproximações por retângulos, né, para calcular essa área, é a nossa área da direita. Então, como é que você calcula a área? Pegamos, lembrando que cada intervalo, que são 4, todos têm a mesma medida, 1/4. Pode observar que sempre tem 1/4 aqui, ó. 1/4, 1/4, 1/4. É a base do retângulo. Então, como que calcula a área? Base vezes altura. A altura vai ser dada pela imagem de cada valor aqui da extremidade. Então, 1/4 vezes 1/4 ao quadrado. O outro ponto, 1/2. 1/4 vezes 1/2 ao quadrado. Lembrando que é ao quadrado porque a função é x ao quadrado, né? Então, se você quer descobrir a altura, x ao quadrado. E ao realizar a soma da área de cada retângulo, você vai ter a área total aí da região, que deu isso. É lógico, a nossa área ela é menor que esse valor que encontramos. Como eu disse, como a gente pegou a extremidade direita, a gente excedeu a área, né, em pequenos pedaços aqui, ó. Então nossa área é menor. Também poderíamos ter calculado utilizando a extremidade esquerda, né, de cada intervalo. Então o 0, o 1/4, 1/2 e o 3/4 como altura. Aí, se tivéssemos usado isso, a área daria aproximadamente 0,21. E nossa área seria maior, porque nesse caso a gente tinha perca. Mas, desses dois cálculos, concluímos que nossa área está nesse intervalo. A área é menor que 0,4 e maior que 0,2 aproximadamente. Então, isso é uma forma aí bem prática de calcular a área da região, só que é uma aproximação, você não tem uma região, uma área exata, né? Outra questão é se ao invés de tivéssemos 4 intervalos, aumentássemos para 8 intervalos, 8 retângulos, tá vendo? Aqui o lado direito pegando a extremidade direita e o lado esquerdo pegando a extremidade esquerda. Então, nós aumentamos aí para 8 retângulos. O que acontece? Uma aproximação melhor. Pode ver que agora, antes, nós tínhamos uma área 0,21, maior que 0,21, menor que 0,46. Agora eu sei que ela é maior que 0,27 e menor que 0,39. Então já dá para ter uma ideia intuitiva aí, que quanto mais retângulos você tem, divide a nossa região, mais próximo da área real nós estaremos. Porque à medida que você vai fatiando, esses pedaços de excesso ou de perca vão se reduzindo, vão diminuindo. Então quanto mais retângulo nossa região, como foi esse caso aqui, mais próximo da área real nós estaremos. Aqui nessa tabela, ele mostra, no caso, que dividir em 10, 20, 30 e até em 1000 intervalos, em 1000 retângulos. Observe o que vai acontecendo com a aproximação da área, ó. A área vai estar entre 0,28 e 0,38. E à medida que você vai aumentando, a área fica bem próxima, ó. Então, aqui já dá para saber que ela é muito próxima de 0,33, talvez 1/3. Tudo por aproximação. Então aqui já tem quase uma área real, vamos dizer assim, né? É um erro bem pequeno, se caso você estivesse considerando essa área. Então quanto mais retângulos você divide a nossa região, mais próximo da área real você vai estar. Ó, aqui no caso, ele pegando para 10 retângulos. Então, ó, você tem, como é a extremidade esquerda que ele pegou, você tem uma perca de área. Quando você fatia em mais retângulos, olha o tantinho que você vai perdendo só. Quase não perde área, né? E aqui, ó, em 50 retângulos, quase que a gente não vê o espaço vazio, né? Quase que a gente não tem perca de área. Portanto, definimos a área da região, de uma área de uma região A, como o limite da soma das áreas desses retângulos aproximados. Bem,
se você pensa isso aqui em integral, você não ia ver de novo esses conceitos com limite, foi um engano. Por quê? À medida que você jogar esse número de retângulo ao infinito, ou seja, aumentar cada vez mais esse número de retângulos, então você vai tendo fatias cada vez menores, né? E menores percas, ou excesso no outro caso. Então você vai ter a nossa área real. Então você pega o número de intervalos com n tendendo ao infinito. E assim você vai calcular a nossa área. Tanto a extremidade direita quanto a extremidade esquerda. Fazendo isso, ele achou a área 1/3. Então, percebemos que aumentar o número de regiões, com o limite dela tendendo ao infinito, vai ser a forma de cálculo de área. Um caso, começamos a dividir o S aqui, né? Eu chamei de S, em vários retângulos, uma quantidade N de retângulos. A largura do intervalo começa em A, termina em B. Então, o que ele fez? Como ele quer N retângulos, pegou B menos A e dividiu por N. Então ele vai ter a fatia de quanto mede cada intervalo. Então a largura de cada intervalo, a base de cada retângulo, é B menos A, dividido por N. Bem, eu já tenho que ele chamou, retorna aqui de ΔX. Então ΔX é a distância de um ponto, de uma extremidade a outra de cada retângulo, que vale a subtração entre os extremos dividido pela quantidade de retângulos, B menos A sobre N. E teremos os subintervalos, x0, x1, x2, x3, né? Então, até nosso último intervalo, xn menos 1, xn, onde x0 é A e o xn é B. Como é que você calcula? Só mais uma coisa. O x1 vai ser o nosso A mais ΔX. O x2 vai ser nosso A mais 2 ΔX. O x3 vai ser o nosso A mais 3 vezes as distâncias aqui de cada retângulo. 3 vezes ΔX. Agora, trabalhando com a altura desses retângulos, ele fala, vamos aproximar a iésima faixa. Ele pegou uma faixa do meio, um intervalo do meio, um iésimo intervalo, por um retângulo com a largura já sabemos que é ΔX. E a altura vai ser a imagem da função, o f de x, né? Dependendo da função aqui que está em azul. Bem, então como que vai ser a área desse nosso retângulo aqui trabalhado? A área do nosso retângulo, iésimo retângulo, vai ser a altura vezes a base. A base é ΔX. E a altura é a imagem desse ponto trabalhando na extremidade direita. Tá aqui, a multiplicação. Então, ao fazer f de x1 vezes ΔX mais f de x2 vezes ΔX, você vai calcular a área de toda essa região, né? Com n retângulos. N retângulos, pode ser 5, 10, 15, 20. Então esse n aqui está apresentando a quantidade de retângulos que você vai ter, a quantidade da nossa partição, em quantos intervalos ela foi dividida. Bom, então temos aí nossa região para 2, 4, 8, 12 retângulos, como ele dividiu. E observe que a aproximação torna-se cada vez melhor à medida que aumentamos o número de faixas, isto é, quando a gente joga esse número de intervalos para o infinito. Portanto, a área da região que está no nosso gráfico de uma função contínua, sobre o gráfico de uma função contínua f, é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes. Então, a gente tem aqui ΔX, a base, como foi falado lá, né? B menos A dividido por N, de cada retângulo. A base de cada retângulo, que são intervalos iguais, são todos iguais. Vezes a altura na extremidade direita desse retângulo. Então aqui você vai ter a área do retângulo 1, a área do retângulo 2, até o enésimo retângulo. E ao fazer limite, jogar esse número de retângulo ao infinito e somar todos esses retângulos, a gente vai ter a área exata da nossa região. Então o limite de n tendendo ao infinito da soma das áreas de todos esses retângulos, né, desse somatório,
é o nosso, como resolve a nossa área, a nossa região. Neste outro caso, ele aborda o mesmo trabalho, mas com a extremidade esquerda. Bem, também podemos tomar dentro desse intervalo não só a esquerda ou a direita, mas qualquer ponto interno. Neste caso, a gente vai representar por X e estrela. Chamamos esses pontos de pontos amostrais. Então nós podemos tomar o ponto sendo qualquer um dentro desse intervalo, que também chegaremos, quando jogar esse número de intervalos tendendo no infinito, ao resultado da área. Bem, aqui eu tenho então o somatório, né, de 1i indo de 1 ao infinito. Ou seja, uma forma da gente reduzir esse somatório, a soma aqui da área de cada retângulo, é escrever com símbolo de somatório. Então você tem f de x1 vezes ΔX, então x1, depois você tem o x2, depois o x3, até o enésimo. Então, ao escrever assim, a gente pode reduzir nossa fórmula, vamos chamar assim, para essa. Então, o limite de n tendendo ao infinito, o somatório de 1 até n de f de xi ΔX. Este aqui, a partir daqui que a gente vai começar a utilizar nossas notações de área. E aqui nós temos então a área, quando a gente utiliza a extremidade direita. Embaixo a área, utilizando a extremidade esquerda. E aqui a área usando um ponto amostral desses retângulos. Então, não sei se vocês dominam bem essas notações, né, de somatório. Caso vocês dominem bem, isso aqui está bem tranquilo no entendimento. Muitos alunos, o problema é que tem dificuldade em entender o somatório, né? Mas o somatório é isso. Você pode ver que o ΔX sempre vai repetindo sem mudar. Por isso que o ΔX está fixo. Quem muda é o número aqui embaixo do X, o índice que a gente chama, né? Então, esse índice está variando de 1 até o último, que é o N. Certo? Todas aqui tá no domínio da função. Então, vai ser f de x e é o i que varia. Então, significa que você vai somar cada parcela dessa, ó, variando esse i. Então, uma parcela, depois muda o i, duas parcelas, até a enésima parcela. Então, reduzir essa escrita para esta. E é ela que eu utilizei aqui para denotar nosso problema de área. Então, aqui, usando a extremidade direita, usando a extremidade esquerda e usando um ponto amostral. Bem, pessoal, é isso para a aula de hoje. Dentro em breve tem outro vídeo aí apresentando essa questão com integrais definidas. Até a próxima.